Queremos saudar a todos e todas, né, com a graça, com a paz do Senhor, dizer da alegria, né, de estarmos mais uma vez aqui com os irmãos. Estamos caminhando aí no nosso estudo, né, e o nosso intuito é que a gente conclua aí todo o material e nós, então, vamos dar continuidade. Lembrando os irmãos que, na verdade, a gente conta com a participação de todos vocês nas dúvidas, né, nos questionamentos aí. Queremos realmente que você possa sair daqui mais um pouco esclarecido. Não que a gente saiba responder todas as questões, né? Mas a gente pode contribuir aí para o seu crescimento no conhecimento desse tema, um tema tão abrangente, né? Tão delicado também, um tema que existe muitas controvérsias, um tema difícil de ser abordado, né? Trabalhado, mas que é preciso, né? Nós falamos aqui que a batalha espiritual, ela deve fazer parte também como elemento da nossa vida cristã, né? E falamos também da importância de podermos aprender a batalhar no mundo espiritual, né? Então nós estamos aí agora para falar sobre os sintomas da possessão. Estão lembrados? Nós paramos exatamente nesse item aí, não tem numeração de página, mas você caminha aí mais para o meio da apostila e você vai observar aí que nós, na página, na folha 4 aí, né, nós estamos caminhando aí nessa direção. Então, nessa tarde, na verdade, na parte da manhã, né, houve exatamente essa pergunta, né, quais seriam as reações de uma pessoa endemoniada, né? Nós falamos que existe a diferença de opressão para possessão. Né? Então, agora nós vamos falar sobre a possessão. Falamos sobre a opressão e agora vamos falar sobre a possessão. E vamos falar sobre esses sintomas aí, né? Quais são esses sintomas? O primeiro sintoma se refere aí na personalidade, né? Uma pessoa endemoniada, possessa, ela é afetada a sua inteligência, a aparência, o conhecimento e o caráter. Né? Ou seja, na sua personalidade existe, na verdade, uma grande mudança, uma grande transformação. Então, o caráter é afetado, a aparência, o conhecimento, a inteligência, a pessoa, na verdade, ela perde o controle dessas áreas. Né? Ou seja, ela, na verdade, não consegue saber a diferença dessas coisas. Então, se torna muito mais complicado para que ela possa aí manter-se firme, né? Agora, alguns sintomas físicos, né? Existe uma força sobrenatural. Então, uma pessoa endemoniada, ela tem uma força sobrenatural. Ela é capaz, na verdade, de levantar pessoas, ela é capaz de levantar bancos, ela é capaz de levantar coisas pesadas, porque ela tem uma força sobrenatural. Né? Eu já ministrei sobre pessoas que eram extremamente magras e frágeis, mas que quando ficava endemoniada, ela adquiria uma força sobrenatural. Né? Então tinha que 4, 5, 6 tentar segurar, e mesmo assim com muita dificuldade. Né? Então isso pode acontecer. Também há uma expressão facial alterada. Né? Então a pessoa ela muda o seu semblante, né? Às vezes o olho vira, às vezes a voz se torna rouca, né? Ela na verdade fica mais tenebrosa, né? O semblante muito mais sério, né? Então realmente há uma mudança muito grande. Aqui mudança na voz, né? Uma aspereza, zombaria, rouquidão na voz, né? Então você percebe que não é aquela pessoa, a voz dela não é aquela, né? Dá para perceber. Pode ter também sintomas físicos de convulsões, por isso que muitas pessoas confundem com epilepsia, né? Porque a pessoa ela passa a ter convulsões, e aí tem que ter discernimento, tem casos que a pessoa realmente ela tem problema de epilepsia, né? Então a gente tem que conhecer a pessoa, né? Mas também é um dos sintomas aí que a pessoa ela passa a babar, os olhos ficam parados, né? Ou virados, né? Então é característica de uma epilepsia, mas a pessoa pode estar endemoniada, tá? Também a prostração, né? A pessoa, ela na verdade fica paralisada, prostrada, né? Ela não se mexe, ela pode ficar
como eu disse hoje pela manhã, num caso que nós ministramos, né, a pessoa pode ficar dura igual uma tábua, né, parada, totalmente parada, né? Insensibilidade à dor, a pessoa não sente dor, isso é impressionante, né? Então ela não sente dor, ela pode até se machucar, mas ela não sente dor, né? Então tudo isso está registrado nesses diversos textos que estão colocados aí, de Mateus, de Atos, de Lucas, de Marcos, né? Depois vocês podem conferir em casa, eu separei um caso aqui para a gente avaliar, mas esses são vários casos na Bíblia que a gente vê esses sintomas físicos nas pessoas que ficaram endemoniadas, tá? Também sintomas psicológicos, né? A clarividência, telepatia, habilidade para predizer o futuro, né? Habilidade para falar em línguas estrangeiras desconhecidas da pessoa possuída, o estado de transe, né? Então tudo isso são sintomas psicológicos. A pessoa, ela pode, na verdade, até fazer levitação de coisas, né? Ela mesma pode se levitar, isso pode acontecer, né? Então a pessoa, na verdade, não é ela, são os demônios que, na verdade, fazem com que ela adquira esses poderes, né, que a gente chama parapsicológicos, né? Chamados por alguns estudiosos de parapsicológicos, mas que são características de pessoas endemoniadas, né? Então, essa é outra realidade também psicológica. Existem outros sintomas espirituais, por exemplo, o caráter imoral, mundanismo, nudez, linguagem obscena. Então a pessoa pode tirar roupa, ela pode falar palavrão, né? Ela se torna uma pessoa áspera, a ameaça verbal, como eu já falei com vocês aqui, ou física, tudo o que representa Cristo e o cristianismo, ela pode falar que vai matar, né? Que vai destruir a pessoa, né? Ela entra em estado de transe quando alguém ora, então ela há uma manifestação. Quando alguém ora por ela, a pessoa pode manifestar quando ela está endemoniada, né? A incapacidade de confessar Jesus de forma reverente. A pessoa tem dificuldade, uma pessoa endemoniada, ela não fala Jesus, ela tem dificuldade de falar o nome de Jesus, né? Então, ela, na verdade, ela se torna muito mais rígida nessa área. E ela não louva, ela tem dificuldade de tudo isso, né? De glorificar a Deus. Reação com palavras blasfemas, né? Então ela pode também ter palavras blasfemas, né? Falar mal, né? Existe também a possibilidade, já contei para vocês daquela casa que prato caía, né? Que a mulher estava perdendo tudo em casa, né? Esse fenômeno aí de barulho dentro de casa, objetos em movimento, né? Odores, cheiro de enxofre que às vezes se sente, né? Então tudo isso são características de caso de endemoniamento. Né, a pessoa, ela passa, na verdade, a ter essa manifestação e junto com esses fatores também juntos, né, todas essas realidades também juntas, tá? Alguma pergunta até aqui? Tá tudo ok? Deu para poder distinguir aí os aspectos físicos da personalidade? Sim, a gente, na verdade, tem que ter, nós falamos hoje aqui, discernimento espiritual, né? Porque às vezes a pessoa pode estar falando em línguas e ela pode, na verdade, não ser de Deus, né? Então, uma pessoa endemoniada, mesmo que ela não tenha estudado aquela língua, ela pode falar em línguas também estranhas, né? Com discernimento espiritual. Tem que ter discernimento espiritual, né? Então, a gente tem que estar atento a isso, né? Não é só porque está falando em línguas estranhas, e aqui se refere a línguas estrangeiras, né? Ela pode falar inglês, ela pode falar francês, ela pode falar espanhol, ela pode falar hebraico, alemão, sem ter estudado, né? Eu já ministrei para uma pessoa que falava em espanhol, né? Então, na verdade, a pessoa que fica endemoniada, ela tem essa capacidade que o diabo confere também a ela para falar em outras línguas, tá? Nada, pode falar. Sei. Deus fala através de muitas maneiras. Uma das maneiras de Deus falar é através dos sonhos, né? Então Deus fala pela palavra, Deus pode levantar profetas, profecias, né, bíblicas que Deus pode falar. Deus fala através de portas que se abrem, que se fecham,
de circunstâncias da nossa vida, e Deus fala através de sonhos, né? Então é um chamado de Deus, e Deus, na verdade, Ele revela muitas coisas nos sonhos. Eu, por exemplo, eu tenho tido também muitas experiências, Deus me falando através de sonho. Ele me mostra muita coisa, me revela muita coisa através dos sonhos, né? Então, realmente é um alerta de Deus. Às vezes Ele quer trazer um alerta, né? Ele quer fazer um chamado, Ele quer despertar a gente para alguma coisa, então muitas vezes Ele se revela através dos sonhos, né? E isso, então Deus chamando, né? Eu geralmente não tenho costume de acordar muito cedo, mas quando eu acordo cedo eu sei que é para orar, né? Porque é Deus me chamando para orar, né? E Deus, ele também, aí já é uma outra maneira de Deus agir, né? Que Deus dá uma visão, que é diferente, né? Então Deus às vezes nos fala através de sonhos, e Deus também nos dá visão espiritual, né? Então isso Ele revela também, faz a gente ver coisas que a gente, na verdade, humanamente não viria, mas Ele mostra para a gente também. Isso é a visão que Deus deu ao irmão, visão da palavra, né? E despertou nos sonhos para a oração, né? Então tudo isso é chamado de Deus, e a gente tem que estar aberto, né, para discernir isso, porque Deus sempre fala, amém? Deus sempre fala, Deus fala através de uma criança, né? Deus fala através de diversas maneiras da natureza, do cuidado que Ele tem para com a sua vida, de coisas que você recebe de Deus, como um presente que Deus te dá, né? De um cuidado especial de Deus para com a sua vida. Então Deus, ele fala através de muitas maneiras. A gente tem que estar atento para discernir que aquilo é a voz de Deus falando ao nosso coração, né? Porque Ele vai falar. O que Deus quer é se comunicar conosco, é falar conosco. E em tempo de avivamento, quando a igreja começa a orar, a buscar, Deus vai revelando coisas ainda maiores, né? Deus vai trazendo um despertamento ainda maior, né, para uma consagração, para uma mudança de vida. Ele vai quebrando, né, as cadeias, os grilhões, Ele vai colocando mais motivação na gente, né, para orar, para ler a Bíblia, para consagrar a vida. Então tudo isso é um despertamento espiritual, né, que Deus vai aquecendo o nosso coração, né? Então isso realmente é obra do Espírito Santo de Deus, não é obra de homem, mas é obra do Espírito Santo de Deus, né? Bom, eu coloquei uma frase aqui do Kurt Cook, que é um estudioso nessa área. Pode falar. É uma vida inteira possessa? Sei. Não. Na verdade é o seguinte, nós falamos que existem muitas maneiras do demônio entrar numa pessoa. Pode ser por questões de envolvimento com o espiritismo, umbanda, quimbanda, candomblé, né, e outras obras ocultistas, são portas que se abrem, né, então essa pessoa pode chegar a ficar endemoniada, né? Existem consagração de crianças, às vezes não é ela que busca, a mãe consagrou ela quando criança para uma entidade espiritual, então a pessoa pode depois manifestar também, né? Existem pessoas que se manifestam por trabalhos que são feitos, né? Muitos não acreditam nisso, mas trabalho pega, né? A pessoa que não tem Deus, ela está exposta, aberta a uma série de circunstâncias. Por isso é que a gente tem que buscar a presença de Deus para não estar aberto a esse tipo de coisa. Então alguém pode fazer um trabalho contra outro, né? E aquele trabalho pode pegar na pessoa mesmo. As entidades que ali receberam aquele trabalho, ela pode se manifestar na vida daquela pessoa. Então isso também acontece. E acontece também, nós já falamos aqui, a questão de droga, né? Então a droga é uma porta aberta para a ação de demônios. Droga de todas as formas, né? O alcoolismo, né? Drogas que são comuns aí, né? Maconha, a cocaína, tudo isso. Por quê? Porque é uma abertura da mente, né? Então a mente dela fica, na verdade, ela perde o controle. E mente vazia, oficina do diabo, né? Então ela está exposta. E ela pode ficar a vida toda endemoniada? Pode. A pessoa, se não tiver alguém para conduzi-la a Jesus, para receber uma libertação, ela pode ser escrava na mão das entidades durante a vida toda, né? Então ela tem que ter um encontro com Jesus. E a gente pode ser esse facilitador, né? Esse instrumento que Deus vai usar para que essas pessoas sejam alcançadas, né? Pela graça de Deus.
né? Então isso pode ser interrompido, se ela abre o coração para Jesus e ela então recebe a cura e a libertação do Senhor. Existem outras maneiras que nós falamos aqui da entrada de demônios, são portas. Por exemplo, traumas, feridas emocionais. A pessoa, ela guarda o ódio no coração, a mágoa, o rancor, ela não libera perdão. Então ela pode ficar oprimida e pode ficar endemoniada também, porque a mágoa e o ódio é tão grande, né, que o diabo pode tomar a vida dela. Então a pessoa tem que liberar perdão, ela não pode guardar mágoa, o rancor no coração, ela tem que liberar perdão, porque Jesus nos perdoou, ela também deve perdoar, né? Então existem muitas possibilidades em que os demônios podem entrar na vida da pessoa e pode destruir a vida da pessoa, né? Então a gente tem que estar atento a essas questões e ajudar aqueles que já estão oprimidos, porque às vezes a pessoa não fica endemoniada, mas ela fica oprimida, né? Ela fica, na verdade, escravizada por sentimentos, né, por situações que ela não tem uma vida plena. E Jesus veio para quê? Nos dar vida abundante, vida plena, né? Então, por isso que a gente tem que estar próximo de Deus, porque nele há vida plena, né? Quando a gente se encontra com Ele, coloca a nossa vida na disposição dEle, né, a gente é liberto do mal, né? Então, o diabo está aí, né, querendo destruir, e a gente tem acompanhado, eu falei hoje, não sei se foi hoje, foi ontem, mas a gente, cada noticiário da televisão, a gente fica assustadíssimo, porque você pensa que você já viu tudo, mas você não viu nada, né? Eu, por exemplo, até semana passada, eu pensei que eu tivesse visto tudo. Chega, eu ouço uma notícia de que uma mãe que estava grávida, uma mulher queria, aquele filho daquela mãe que estava grávida, ela contratou uma parteira e pessoas para matar aquela mulher e tirar o filho dela para poder ela ficar com o filho. Eu nunca tinha visto isso. Eu já vi assim a mãe ter o filho na maternidade e roubar a criança. Agora, matar a mãe grávida para ficar com a criança, eu não tinha visto ainda. E eu vi. Eu falei, meu Deus, eu pensei que eu já tivesse visto tudo, né? Vocês assistiram pela televisão também, eu disse aqui daquele pai que pensou que ia perder o emprego, estava com dificuldades profissionais, matou a esposa, escreveu uma carta, jogou os 2 filhos pela janela e pulou e se matou também. Vocês viram isso aí? Né? Então eu falei, meu Deus, não é? E ele morando um cara bem de vida, né, assim, socialmente, morava no condomínio chique, né, tinha boa formação, mas ele falou que não aguentaria deixar a família viver numa situação difícil, então melhor era matar todo mundo. Ué, entendeu? Então o diabo, ele está, na verdade, fazendo horrores, porque ele sabe que são os últimos dias dele, gente. Nós estamos realmente próximo à vinda de Cristo. E o diabo sabe que o tempo dele está curto. Então ele está fazendo tudo possível para poder arrebanhar o maior número de pessoas, né? Então o que nós temos que fazer? Estar perto de Deus, buscar as coisas de Deus, né? Buscar as coisas do alto, edificarmos na palavra, estarmos em comunhão, né? Perto de pessoas também que busquem a presença de Deus, nos fortalecer na fé, né? Abençoar os nossos filhos com exemplo de vida, dando um bom testemunho, sendo referência para a vida deles, né, na nossa idoneidade, sermos honestos, pessoas justas, né, pessoas que amam, né? Então o que nós temos que fazer é isso, e as pessoas elas observarão e verão em nós, né, pessoas transformadas, e assim a gente vai poder alcançar muitas pessoas. Mas o mundo está aí, o diabo está aí, querendo atrapalhar, né? Outro dia vi outro caso também de uma mulher que queria, na verdade, crescer na empresa, e para crescer na empresa tinha uma outra no caminho dela. O que ela fez? Mandou matar. Depois foi tudo descoberto, não é? Ou seja, pelo amor de Deus, né? Olha que ideia, não é? Que ideia. Então, esse é um mundo que jaz no maligno, diz a palavra, né? Onde as pessoas elas estão dando lugar ao diabo. Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Mas as pessoas estão dando lugar ao diabo. Não é? Elas estão procurando coisas, estilos de vida completamente diferentes dos propósitos de Deus. Então aí o diabo tem entrado, tem feito a festa, né? Porque estão rompendo todos os valores morais, não estão nem aí para Deus, não estão nem aí para as coisas de Deus, não curtir a vida, não importa, o importante é ser feliz, e aceita-se todo tipo de coisa, não há limite, não há regra, né? As pessoas estão rompendo todos os limites, todas as regras. Acabou, o importante é ser feliz, não importa. Então, em busca dessa felicidade sem limite, elas estão destruindo as suas próprias vidas. É o que nós temos visto por aí,
né? Então, existem muitas maneiras, muitas portas, muitas possibilidades em que a pessoa pode ser acometida pelas entidades, pelos demônios, né? E que a Bíblia também relata tudo isso. Nós temos que ter o quê? Discernimento, né? Para não dar lugar ao diabo. E para que a gente possa fechar as brechas, né? E a gente possa ajudar as pessoas que precisam de libertação. Não sei se eu te respondi. Isso. Sei. E os sintomas aqui são bem parecidos. Sim. Quando dá, né? Isso, exatamente. O olho vira, tá bem miudinho, mas não é grande, força tremenda. Tá vendo? Se não tomar os remédios, ela bate, É. atrás da outra. Exatamente. Ela controla a medicação, mas mesmo assim dá. Até sábado passado veio na rua, ela tava Nossa, ela coitada. perdeu a bolsa. Uma senhora que achou com todo o dinheiro, ela estava com 200 reais, todo o dinheiro entregou. Olha. Na minha casa, entregou pra ela. E falou assim pra ela, mas ela tem que procurar uma igreja, porque isso é espiritual. E fala na Universal. Minha mãe, daí minha mãe falou, mas eu sou da quadrangular. Quadrangular desse, ninguém Isso. não, mas vai, a oração é muito fraca. Exato. Vários pastores já oraram. Já oraram, exatamente. Espiritual, que não é uma doença. E se ela parar de tomar remédio, uma vez ela parou. Meu pai. Parar no hospital. Tá vendo? Olha só como a gente tem que ter discernimento. Existe, gente, um problema físico. Existe. Tá certo? Agora tem que ter discernimento. Muitos morrem por causa disso. Para de tomar remédio, porque fulano falou que é para parar de tomar remédio. Que isso? Ela toma remédios fortes. Então, Daí chamei o pastor. ué. Vem aqui orar por ela. Isso. Fazer agora. É. Daí ela voltou a tomar, toma remédio muito forte. Exato. Daí ela voltou a tomar. Exato. No exame, ela fez exame. Então, constata. Exatamente, entendeu? Então, existe problemas físicos e existe problema espiritual, né? No caso dela, tem que orar por cura, não é libertação, ela precisa ser curada, não é? Então, é diferente, porque ela, na verdade, não tem nada a ver com a questão demoníaca, não é um problema demoníaco, é um problema físico, de cura que ela precisa, né? Então, aí já é outra coisa, não tem nada a ver, só que nós temos que ter discernimento, né, espiritual. Então, quando é, na verdade, uma manifestação espiritual, os demônios, geralmente, eles falam, existe uma manifestação, né, em que o demônio ele fala, você percebe claramente também que além das mudanças físicas, existe a questão também da própria entidade, que ela começa também a declarar, né, porque ela começa a dizer por que ela está ali. Então nós temos que ter esse discernimento espiritual, porque senão você sai expulsando demônio de todo mundo que não tem demônio, e em vez de ajudar a pessoa, complica mais ainda a situação da pessoa, coitada, já pensou? Ela com um problema físico, achar que, ai meu Deus, eu estou endemoniado e não é nada disso? Não é? Então, é um caso muito sério, que a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir as coisas. Então, discernimento espiritual é fundamental. Tá? Até pessoas com deficiência, né? Sim. Elas vêm como endemoniadas. Eu fui visitar uma igreja ali e falei, o senhor matou eu de tanto orar na minha casa. Aí, tá vendo? Mas isso é verdade. Eu lembro, até o bispo Edir Macedo, por exemplo, né? Na Igreja Universal, eles falaram muito sobre essa questão de visão, né? Mas o bispo Macedo usava óculos. Depois ele foi questionado, mas por que o senhor está usando óculos? Como é que o senhor está orando para o pessoal tirar o óculos? Ué, entendeu? Então a medicina, gente, é também de Deus. Você ter um bom tratamento psicológico, um bom tratamento físico, não é? São recursos que Deus concede às pessoas, não é? Então, senão não precisa de médico, né? Os médicos estão aí para nos ajudar. Agora, Deus cura as doenças? Cura. Quando é vontade de Deus, Ele cura. Ele tem poder para curar. Quantas curas eu já vi, né? Deus curando as pessoas, né? Mas nem todos são curados, tá certo? Mas alguns são curados, sim. Às vezes a medicina chega no seu limite, Deus vai lá e faz um milagre. E os médicos ficam de boca aberta, né? Com a obra de Deus. Agora, nós vamos eliminar os remédios? Vamos eliminar os médicos? Não, não faça isso. Né? Então, tudo é uma questão de discernimento, de sabedoria. E, principalmente nessa área de libertação, nós temos que ter esse discernimento, essa sabedoria, porque senão a gente acaba cometendo muitos erros, né? E fazendo coisas que a gente não deve fazer. Tá? Então, isso é importante que a gente saiba. Alguma outra pergunta sobre o que nós já falamos aí da possessão?
Podemos caminhar? Então, eu falei que eu separei uma frase aqui do Dr. Kurt Cook. Esse doutor, ele é um médico, ele trabalha com libertação também, e ele falou uma frase muito interessante. Ele fala assim: uma regra simples e fácil. As pessoas que se dizem possessas não estão. Os verdadeiramente possessos não sabem que estão, e se soubesse, não o diriam. Tá certo? Então, essa é a maior dificuldade que às vezes tem com as pessoas. Por quê? Porque geralmente quem tem problema espiritual, assim, de possessão, tem vergonha de falar. Entendeu? Eles acham, na verdade, que se falar, vão achar que eles são doidos. E o diabo coloca isso na mente dele. Não fala não. Se você falar, eles vão pensar que você é doido. Então não fala para ninguém que você está passando isso. E a pessoa então não procura ajuda. Ela não procura recurso. Ela ouve vozes, ela tem irritabilidade constante, ela não consegue dormir, ela vê vulto, ela sente o mal na vida dela, mas só que ela não procura ajuda, com medo das pessoas internarem ela no hospício. Tá certo? Porque os sintomas são muito parecidos com pessoas doidas, porque ela começa a ver coisas que ninguém vê, né? Começa a sentir coisas que ninguém sente, e ela pensa que ela está doida. Então ela não procura recurso, com medo de ser internada no hospital psiquiátrico. Né? Então, a gente, na verdade, tem até que ajudar essas pessoas a falarem para que elas procurem, né, uma orientação espiritual, sem medo, né, para que elas sejam ajudadas, sejam orientadas. Né? Então, quem tem problemas espirituais, geralmente não fala, tem mais dificuldade de falar, porque pensa que vão achar que são doidas. Então, nós é que temos que orientar essas pessoas, dar elas a tranquilidade de que se fará um acompanhamento. Né? Então, eu preparei um quadro aí, que vocês estão vendo, né, sobre os sintomas físicos, os sintomas psicológicos e os sintomas espirituais, tá? De tudo aquilo que eu já falei aqui anteriormente, mas didaticamente, para poder ficar mais claro para vocês, eu preparei esse quadro aí, que vai falar exatamente todas essas características de uma pessoa que fica endemoniada, e na parte de baixo, toda a fundamentação bíblica. Então, tem vários textos daí da Bíblia que eu separei, não dá para lê-los todos, eu separei depois só um que nós vamos entrar nele, mas vocês vão ver aí que tem vários textos bíblicos que falam sobre exatamente essas características psicológicas, as características, né, aí físicas, espirituais, né, que geralmente uma pessoa endemoniada ela tem, tá? E agora eu separei depois o texto de Marcos 5. Vamos ler aí Marcos 5? Esse texto é o único que eu vou olhar com vocês, porque como o tempo é curto, eu apenas deixei um texto aí para a gente poder lê-lo, né? É um texto muito conhecido, o Evangelho de Marcos, capítulo 5, sobre aquele endemoniado gadareno, né? Marcos 5. Gadareno ou Gerazeno, né? Que também é a mesma coisa. Tá? Marcos 5, acharam aí? Eu vou ler com vocês. A partir do versículo 1, tá? Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos, ou Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém poderia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali perto, pelo monte, uma grande manada de porcos.
E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então eu separei esse texto aqui para a gente ver quais são as características, né, que esse homem tem de uma pessoa endemoniada. Então no versículo 2 nós vemos aí que ele tinha um espírito imundo, ou seja, em outras palavras, um outro ser havia se incorporado nele. Então não era aquele homem, ele tinha um espírito imundo, era um outro ser, era uma entidade espiritual que estava na vida dele, tá? No versículo 3 vai falar também que possuía uma força extraordinária. Por quê? Porque ninguém conseguia prendê-lo, né? Então nem grilhões, nem nada, ele quebrava tudo, e ninguém ousava prendê-lo, né? Então ele tinha essa força descomunal, sobre-humana, né? Que é outra característica que nós já falamos aqui. No versículo 4 vai falar que ele tinha acessos de raiva, ele despedaçava qualquer coisa com que o prendiam, né? Então ele na verdade tinha uma raiva, né, um ódio muito grande, né? Então era outra característica, essa raiva também excessiva, essa irritabilidade excessiva, isso também é uma característica de endemoniamento, tá? 7, quebra de unidade, a personalidade dividida. Ele procura ajuda junto a Jesus e ao mesmo tempo teme, né? Então é algo contraditório, ele quer ajuda, mas ao mesmo tempo não quer, né? Teme a Jesus e critica Jesus por ter ali estado do lado dele, né? Então também isso acontece com a pessoa que está endemoniada, às vezes ela quer ajuda, mas ao mesmo tempo ela se afasta, né? O versículo 7 fala também de outra característica, é a resistência, oposição à fé cristã e às coisas espirituais. Então, geralmente, o endemoniado, ele se opõe, ele não quer ler Bíblia, ele não quer ver Bíblia, ele não quer ouvir músicas evangélicas, ele não quer ir para a igreja, né? Por isso que eu falo, quando o endemoniado vem para a igreja e manifesta, glorifica a Deus, é sinal que Deus está entregando aqueles demônios nas nossas mãos, para que aquela pessoa seja liberta. Então não é motivo para a igreja ficar preocupada, sair correndo, né? Não, é motivo para a gente ficar firme, orando pela libertação daquela pessoa, em nome de Jesus, amém? No aconselhamento, constantemente se manifesta esse tipo de resistência à influência espiritual cristã, né? Então a pessoa quando recebe um aconselhamento, alguém ministrando por ela, isso também se apresenta. Hiperestesia, uma capacidade metafísica sobrenatural. Então o gadareno, o gerazeno, era clarividente, ele imediatamente soube quem era Jesus. Então geralmente essas pessoas, eles têm essa capacidade de clarividência, de ver e conhecer as coisas que na verdade muitos talvez não viam e não reconheceria, mas eles acabam tendo essa capacidade, né? O versículo 9 fala de variação ou mudança de voz. Uma legião falava através do gadareno. Então não era ele, era uma legião de demônios que se expressou ali para Jesus e falava, né? E há essa variação de voz, essa mudança de voz, porque não é a própria pessoa, é uma voz diferente, tá? Transferência, os demônios entraram nos porcos, então os demônios também podem transferir de um lugar para o outro, de uma pessoa para outra. Por isso que quem está na administração tem que estar preparado, porque se a pessoa não estiver preparada, o demônio pode sair daquele que está endemoniado e entrar em outro. Está certo? Então, você tem que estar preparado na hora da administração. Está vendo? Então tem que estar preparado, porque senão pode realmente transferir de uma pessoa para outra, sair de um lugar e para o outro. A gente vê isso De preparo. consagração. Exato. A gente vê eles passando mal a semana inteira. Não só eles, dores. Mas por quê? Porque acha que muitas vezes é fácil. Isso, E acha que pode falar com qualquer pessoa. Isso, exatamente. E se não tiver isso, Sim. você pode ser a primeira. Pode sofrer muitas retaliações, né?
Então a pessoa tem que realmente estar preparada, coberta, né? Para poder não ter essa dificuldade, né? De brechas abertas para que o demônio possa entrar na vida dela. Ele vai querer a primeira pessoa. Exato. Exatamente. Desobedecendo. Exatamente. Né? Então, vocês viram claramente aqui como é que a coisa acontece, qual é, na verdade, quais são as características de uma pessoa endemoniada, né? Então, isso fica claro aqui pra gente. Às vezes, o semblante muda, a voz, o olhar, né? Então, existem muitas características diferentes aqui, uma força descomunal, né? O demônio pode sair de um lugar para o outro, né? Também. Então, há uma variação na personalidade da pessoa, né? Então, a pessoa realmente ela pode ficar transfigurada, né? Mudada radicalmente no caso de possessão demoníaca. Isso é de modo geral, tá? Que eu já falei para vocês aqui, de modo geral isso acontece, mas o demônio também pode imitar a personalidade da pessoa, imitar a voz da pessoa, imitar o jeito da pessoa, e só com discernimento espiritual você vai saber se aquela pessoa está endemoniada ou não. Sim, imitar, exatamente. Você tem que ter discernimento para saber que não é aquela pessoa, mas são demônios que estão ali, né? Para poder impedir que você até ore por ela, porque você pensa que está tudo bem, mas na verdade não está nada bem. Mas de modo geral, dá para perceber, porque há uma mudança de voz, uma mudança na personalidade, uma mudança na agressividade que a pessoa passa a ter, né? Então há toda uma transformação na vida da pessoa. Aí é mais fácil identificar que ela está endemoniada, tá? Alguma pergunta antes da gente caminhar aqui, em relação a essas características de uma pessoa endemoniada? Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Podemos caminhar? Sim. Sim, com certeza, né? Com certeza tem que ficar atento, né? Com certeza, tá? E, na verdade, assim, até tem muitas pessoas... né? Recebendo as entidades. Exato. Né? Então tem que ficar realmente atento, né? Tendo discernimento em relação a essa questão. Tá? Irmãos, nós vamos entrar numa outra temática agora, antes da gente caminhar para o momento final, que é o momento da ministração de libertação, que nós vamos orientar vocês aqui. Mas essa parte aqui que nós separamos é uma síntese da diversidade de práticas e discurso acerca do diabo que a gente encontra hoje nas ciências sociais e também nas igrejas evangélicas. Como é que a ciência vê o demônio? Como é que as igrejas evangélicas veem o demônio? Isso aqui é muito interessante, né? Porque nem toda igreja vê a questão do demônio da mesma maneira. Por isso existem práticas diferentes em igrejas diferentes que tratam da questão demoníaca, tá? Então nós vamos agora entrar um pouco nessa questão aí para a gente ver. Primeiro, sobre a formação do discurso científico, né? Da discursiva científica. O diabo não é um ser, mas uma realidade construída pelos seres humanos. Então isso as ciências humanas, ela não vê o diabo como um ser que pensa, que é inteligente, um ser, na verdade, que está ativo no mundo. Não é assim que a ciência vê o diabo. A ciência vê o diabo como uma construção, né, do pensamento humano. É coisa que o homem está construindo, mas não é verdade. É assim que a ciência vê. Então nós vamos ver aqui, por exemplo, a psicologia. Como é que a psicologia vê essa questão demoníaca, né? Ela vê a questão demoníaca como uma projeção do aspecto sombrio da personalidade humana. Então, para a psicologia, não existe diabo. Não existe o diabo, um ser físico, né? Não existe para eles. O diabo, na verdade, é tudo de ruim que tem dentro do ser humano. Isso é o diabo. Não é um ser sobrenatural. Deu para entender isso aqui? Não é um ser sobrenatural, que tem uma inteligência, né, que pensa, que se estrutura. Não é nada disso. Não é uma figura espiritual. Para a psicologia, o diabo é tudo de ruim que o ser humano tem dentro dele. Tá? Então é assim
que a psicologia vê a manifestação demoníaca. Tá bom? Então não cobre da ciência para acreditar, porque a ciência não vai acreditar. Para eles não existe isso. Tá? Bom, outra coisa aqui também, como é que a psiquiatria vê a questão do diabo, né? Para a psiquiatria, são psicopatologias que produzem a convulsão de corpos, né? Então, para eles, o que é psicopatologia? São enfermidades, doenças psíquicas, né? Não tem nada a ver com o diabo, é uma doença da própria pessoa, psíquica, que vê vulto, que, na verdade, ouve vozes. Então, é uma doença, a pessoa está doente. Mas não tem nada a ver com o diabo. O diabo como um ser fora, né? Então, a psiquiatria não enxerga dessa maneira. Tá? A sociologia vê na questão demoníaca uma projeção dos males estruturais da sociedade. Não existe demônio, é uma projeção de toda a maldade que tem na sociedade, né? Então não é um ser espiritual que você vai expulsar, não. É toda a projeção dos problemas sociais, que acaba afetando então a pessoa, desestruturando a pessoa. Não tem nada a ver com demônio. Tá? Para eles veem dessa maneira. E o que vê a antropologia, né? É um conjunto de representações pertencentes ao imaginário cultural. Então é assim que a antropologia vê a questão demoníaca, né? Ou seja, são representações do imaginário, do pensamento de uma cultura. Mas não tem nada a ver com entidade, ser espiritual, isso não existe. Tá certo? Então é só para vocês terem uma ideia como é que as ciências humanas enxerga essa questão dos demônios. Né? Você vai para a faculdade aí, seu professor, ele vai enxergar dessa maneira, porque ele não acredita que exista um ser espiritual. Né? Ele acredita em outro aspecto. Né? Ele acredita na questão da ciência. E a ciência não considera a questão das ações demoníacas. Tá? Não enxerga dessa maneira. Bom, agora como é que as igrejas evangélicas tratam a questão do diabo? Que também é diferente. Tá? Existe diferença. Então o diabo possui, dentro da questão do discurso religioso, né, o diabo possui realidade ontológica, ou seja, do ser. Né? Ele é um ser, ele é uma realidade ontológica. Ele é um ser que pensa, é um ser que age, é um ser inteligente. Tudo isso a religião entende que o diabo é. Já a ciência não entende dessa maneira, né? É algo construído, não é um ser, é algo construído pelos seres humanos, a ciência. As igrejas todas, de modo geral, elas entendem que o diabo, ele é uma pessoa, ele é um ser ontológico, né? Então, ele, na verdade, tem pensamento, tem ações, ele é inteligente, tem uma personalidade, tá? Agora, existe uma diferença em relação às igrejas evangélicas. Então, o protestantismo tradicional, ele vê que o diabo, ele é um ser pessoal que age principalmente através da tentação moral e do erro doutrinário, que raramente possui as pessoas. Então, igrejas tradicionais entendem que o diabo, ele é um ser pessoal, sim. Ele é um ser, na verdade, que através da tentação moral e do erro doutrinário, né, ele está presente, mas que não há muita manifestação nas pessoas. Né? Então, por isso que você não vê muitas manifestações nas igrejas tradicionais, porque eles não consideram muito essa questão. Eles entendem que é um ser espiritual, que age nos erros doutrinários, de doutrinas que são contrárias à Bíblia, mas que pouco se manifesta nas pessoas. Então, você vai encontrar poucos casos de manifestação em igrejas tradicionais. Né? Porque elas não oram especificamente sobre isso, sobre pessoas endemoniadas, né? Elas não têm essa preocupação. Tá? Agora, igrejas do pentecostalismo clássico, né? Elas acreditam que ele é um ser pessoal que age principalmente através da tentação moral e que possui menos raramente as pessoas. Esse é o pentecostalismo clássico, né? Aí, qual seja, né? De algumas igrejas, Assembleia de Deus, né? Que é um pentecostalismo clássico, né? Então, Deus é amor, não, já é mais, já é outra linha, né? Então, o que acontece? Existem casos de manifestação, mas não existe tanto,
Tá certo? Não existe tanto. Agora, para as outras igrejas do pentecostalismo ou neopentecostalismo, que é o item 4, eu pulei o 3, vou voltar no 3, tá? O pentecostalismo, ele é um ser pessoal que age principalmente através do quê? Da possessão, e é responsável por todo tipo de desgraça. Não é assim que o pentecostalismo, né, enxerga, e o neopentecostalismo principalmente, né? Ou seja, tudo é atribuído ao diabo e tem que manifestar, manifesta. Não é assim? Aí considera até as doenças como também demoníacas, então tem que orar para tudo. Tudo é o diabo, é a doença, qualquer problema é o diabo. Tem um encosto, tem um ser que está aí atrás, tem que orar, e vamos orar aí, entendeu? Então tudo acaba sendo voltado para a questão demoníaca. Isso, vou chegar lá, tá? Não é fácil não. Essa eu vou deixar o Enoque responder, viu? Eu vou falar, tá? Agora existe um outro também, uma outra realidade, a 3 que está aí, que é do catolicismo e protestantismo de libertação, que é, na verdade, aquela do evangelho da libertação. Como é que eles veem isso, o evangelho da libertação? Né, que atua mais na questão social, né? Como é que eles veem isso? Vê o diabo como um ser não pessoal, mas impessoal, manifesto nas estruturas injustas da sociedade. É assim que a teologia da libertação vê o demônio. Na desigualdade social, né? Então tudo pelo lado social, das estruturas injustas da sociedade. Ele não é um ser pessoal, ele é um ser impessoal. Então não espere nunca de um teólogo da libertação que ele vai expulsar um demônio. Porque para ele, demônio não é um ser pessoal, ele é impessoal, está nas estruturas injustas da sociedade. Tá certo? Então essa é uma realidade também dentro dessa linha do catolicismo e também da sociedade, do protestantismo de libertação. Agora, lembrando a vocês que nem todo tipo de catolicismo, porque os carismáticos expulsam os demônios. Tá? Quem assiste a Canção Nova sabe muito bem, até parece às vezes até que é evangélico. Exatamente, para exorcizar, né? Mas mais da linha da renovação carismática, que eles fazem até culto de libertação, culto de cura interior, tá certo? Os carismáticos fazem isso. Então é diferente, porque lá você tem duas linhas, a tradicional e a carismática. A carismática, eles leem mais a Bíblia, eles pregam mais a palavra, só tem que tirar Nossa Senhora Aparecida. Porque até os santos já tiraram. Entendeu? Só falta esse detalhe, porque eles estão lendo a Bíblia, eles estão vendo, né, que essas realidades acontecem. Tá certo? Então, você me perguntou onde é que nós estamos e onde é que nós encaixamos, né? Então, o que acontece? Hoje a igreja metodista, ela tem mudado o seu foco. Nós éramos muito voltados para a questão da teologia da libertação, um grupo muito forte da igreja. Hoje esse grupo já não domina mais a estrutura da igreja, né? Hoje a nossa igreja está caminhando dentro de uma visão de renovação espiritual. Estamos nos abrindo para essa nova realidade. Tanto é que eu estou aqui falando para vocês sobre libertação, sobre cura interior, né? Ou seja, nós, na verdade, entendemos que o diabo ele é um ser pessoal, que age também na questão moral, né? Na questão do erro doutrinário também, que ele age, nas seitas, heresias que são pronunciadas, né? E que, na verdade, pode haver manifestações quando se ora por pessoas endemoniadas. Lembra da carta do Colégio Episcopal que eu li, que está crescendo o número de pessoas que estão vindo da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, para as igrejas metodistas, e que tem havido muitas manifestações? Isso está acontecendo. Né? Por quê? Porque nós estamos aprendendo a lidar com essas coisas. E vocês agora estão tendo uma visão mais abrangente também dessa questão. Né? E vocês poderão ajudar muitas pessoas que estão aí cativas pelo diabo, oprimidas, né? E vocês sabem quais são as características de uma pessoa possessa, de uma pessoa opressa, e vocês poderão ajudar essas pessoas, orando por elas, ministrando, já sabendo que tem ações demoníacas ali, e vocês vão repreender em nome de Jesus. E nós vamos orientar vocês como é que faz isso. É o meu próximo passo agora, vamos entrar agora. Como é que eu posso ajudar?
Hein? Exatamente, né? Então, assim, nós estamos caminhando nessa linha de abertura, né? Para oração, para o jejum, para consagração, para uma renovação espiritual, né? Então, mas com equilíbrio, nada de falar que tudo é demônio, também não somos desses, que eu já falei para você, que tudo é o demônio, nem tudo é o demônio, porque senão você isenta a responsabilidade da pessoa. Se você colocar a culpa toda no demônio e a pessoa não tem responsabilidade nenhuma, tem, ela deu brecha, ela deu possibilidade, tá certo? Então, a gente não elimina a pessoa como responsável no processo. Mas tem igreja aí que tudo é o diabo, elimina a pessoa. Não é o nosso caso. Deu para entender aí, Gui? Obrigado. Tá? Então, é por aí, tá? Então, agora, que hora nós temos aí? 10:50. Temos ainda algum tempo. Então, eu quero caminhar com vocês essa última parte agora, vamos ver se a gente completa. E amanhã nós vamos falar sobre cura interior. Na parte da manhã, só sobre cura interior. Tá? Então, agora, nós vamos falar sobre ministração de libertação. Como é que eu posso ajudar as pessoas a serem libertas? Tá? Como é que eu posso ajudar as pessoas a saírem da escravidão de Satanás? Né? Então, agora nós vamos estudar sobre isso. Primeira coisa, existe pré-condições para a libertação. Então, quando você for ajudar uma pessoa que quer receber a libertação, você tem que dizer para ela que existe condições para que ela possa ser liberta, tá certo? Se ela não acatar para essas condições, você não deve iniciar o processo de libertação. Isso é muito importante, tá, gente? Primeira coisa, a pessoa tem que nascer de novo. Ela tem que aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dela. Ah, mas eu não quero aceitar Jesus e eu quero ser liberto. Tem chance? Não, porque quem liberta é quem? É Jesus. É Jesus que liberta. Nós somos apenas instrumentos para ajudar a pessoa na libertação, mas quem liberta é só Jesus. Se ela não quer aceitar Jesus, gente, nem ore por ela. Eu aconselho vocês. Você tem que falar com ela, o dia que você quiser, estou à sua disposição para te ajudar, mas você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, porque é Jesus que liberta. E se você não tiver Jesus, como é que você vai ser liberto? Não tem jeito. Tá? Então a pessoa tem que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Aí o pessoal me pergunta, mas pastor, mas e se ela não aceitar Jesus e está lá sofrendo com os demônios? Ore para que ela aceite Jesus. Tá certo? Porque ela só será liberta se ela aceitar Jesus. Não tem outra alternativa. Fala, Gui. Nem sempre. A pessoa tem um desejo, livre-arbítrio, né? Se, por exemplo, vamos colocar, você encontrou a pessoa, ela manifestou, está endemoniada. Você vai falar para ela aceitar Jesus, ela está endemoniada? Não, você vai expulsar o demônio. Sai em nome de Jesus. Quando o demônio sair ali, ela volta a si e você fala, olha, você acabou de manifestar aqui agora, você ficou endemoniada. E eu quero dizer para você que só Jesus te liberta. Porque eu orei por você agora, o demônio saiu, mas ele pode voltar. Quem foi que falou aqui hoje? Que uma casa vazia. Quem foi que falou aqui hoje? O pastor. Lembra que ele falou? Né? Que se a casa não estiver cheia, depois que saem as entidades, volta pior. 7 vezes pior. Tá certo? Então a pessoa tem que aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da vida dela. Porque senão não tem saída, vai voltar pior. Ela tem que encher, saiu coisa ruim, tem que encher de coisa boa. Tá certo? Entendeu, Gui? Então você pode orar por ela, expulsou aquele demônio, mas depois leva ao conhecimento, quando ela estiver bem, para que ela seja conduzida até Jesus. Tá? Então, mas é o primeiro passo, tem que nascer de novo. Segundo, desejar libertar-se. Ninguém força a vontade da pessoa, mas podemos orar para que Deus modifique o seu coração. Amém? Então, a pessoa tem que desejar ser liberta. Porque tem muitas pessoas, gente, que não querem ser liberta, gente. Tem muitas pessoas que se acostumaram no pecado. Muitas vezes eu pensava que não era assim, não. Quando comecei a trabalhar com mendigo na rua, lá em Belo Horizonte, tirando eles das ruas, levando para centro de recuperação e tudo mais, eu via muitos mendigos que não queriam sair da rua. Era uma coisa assim que eu falava, meu Deus! E muitos até simulavam doenças, mas não queriam sair da rua.
A gente dava toda a possibilidade, não queria. Muita gente não quer se moldar a algumas regras. Para viver, existem regras. Exatamente. Tem gente que não quer. Não quer se enquadrar, entendeu? Eu quero viver do meu jeito. Não é assim? Tem muita gente que não quer mudança. Não quer, gente. Então eu insisto com vocês. Vocês têm que perguntar à pessoa, você quer ser liberta mesmo? O que Jesus ele dizia para aqueles com quem ele atendia lá? O que ele perguntava? Você quer ser o quê? Curado? Não foi isso que ele disse? Você quer ser curado? Parece uma pergunta, um aleijado. Jesus perguntou, você quer ser curado? Tá de brincadeira? Não é? Parece uma pergunta assim absurda de Jesus, mas não é, gente. Não é. Jesus pergunta porque nem todo mundo quer pagar o preço. Tá certo? Tem muita gente que não quer perdoar, tem muita gente que quer viver debaixo da mágoa, da angústia, porque ela tem o que falar do outro. Aquilo é um alimento para a vida dela, parece ser um absurdo, mas é verdade. Dá prazer, né? Dá prazer. Tá certo? E quando a pessoa quiser ser, ela tem que desfazer disso, ela tem que acabar com aquele sentimento de autocomiseração, de autopiedade, que muitas pessoas às vezes não querem. Elas querem se fazer de vítima o tempo inteiro. Não, se eu aceitar, não vou poder me fazer de vítima. Não é? Então, a pessoa tem que querer ser liberta. E para ser liberta, tem que pagar o preço da libertação. Nós vamos ver aqui. Não é simples assim, não. Tem que pagar o preço. Tem que negar os seus próprios desejos. Tem que abandonar o pecado. Tem que querer vida nova. Tem que mudar a mente, a consciência. Não é uma coisa tão simples assim. Por isso nem todos querem. Tá certo? Por isso que nem todos estão dispostos. Porque a batalha vai ser grande. Você vai ter que se levantar contra o inferno. E você vai ter que se esforçar para isso. Não é? Então, eu acompanhei muitas pessoas ao longo da minha experiência, eu e minha esposa, muitas pessoas. Mas vimos muitas pessoas não quererem uma mudança de vida. Muitas não queriam. Elas queriam a libertação, mas não queriam pagar o preço para continuar liberta. Tá certo? Então, tenham muito cuidado quando você pegar alguém para ser, pergunte a essa pessoa, você realmente está disposta a pagar o preço? Eu quero viver minha vida, então eu não posso fazer nada por você, só vou orar para que um dia você queira realmente uma transformação de vida. Tá certo? Porque senão tem muitas pessoas que estão querendo que haja mudança na vida de outras e elas não estão nem aí. Nem aí. Você faz, jejua, ora por ela, mas ela não quer nada. Então, em vez de você pagar esse preço, você tem que orar para que ela mude o coração. E queira um dia realmente assumir um compromisso mais sério. Tá? Então, essas são pré-condições, senão você não vai chegar lá. Eles me chamaram para ajudar uma mulher numa igreja que ela estava atormentando lá o pessoal e tal, eles não estavam conseguindo. E eu fui conversar com ela. Na verdade, a mulher não queria ser liberta. E eles gastando tempo lá com ela. Ela não queria. Aí eu disse para ele, olha, ela não quer. O dia que ela quiser, ela vai ser liberta. Mas ela realmente não está querendo nada. Ela quer chamar a atenção de vocês. Que todo mundo fique em cima de vocês, dê assistência para ela. É isso. E ela pensa o seguinte, o dia que ela for liberta, vocês não vão dar mais assistência para ela. Então, carência. Olha como é que a coisa é perigosa. Exatamente, uma dependência que não é de Deus. Olha que coisa perigosa. Até isso nós temos que ter discernimento, gente. Ué. Tem pessoas que querem ter atenção, são carentes emocionais. E pensam que se ela, na verdade, for curada, ninguém vai mais dar atenção. Não vai ter aquela preocupação com ela. Era o caso dessa mulher. Entendeu? Então nós temos que ter discernimento. Pode falar, irmão. Sim. Tá, na Coreia. Sim.
Isso. É. Aí, tá vendo? Parece que foi um desafio. Parece que é aquele. Não é do Ronaldo Lindória, não? Na África. Eu acho que foi na África. Eu acho que eu vi. Isso. É do Ronaldo Lindória, eu acho que é na África. Ele é que conta, né, no livro dele, que houve esse desafio dessa bruxa lá. Ela desafiou mesmo, né? Mas Deus prevaleceu ali naquela batalha, né? Isso, a tribo inteira aceitou Jesus, exatamente isso. A ela, exatamente, é isso mesmo. Ela se converteu, a tribo toda se rendeu aos pés de Jesus. Não, foi um desafio mesmo, ela desafiou mesmo, entendeu? Eu acho que está no YouTube, né? Ela desafiou mesmo. É verídico, é verídico, é verídico, é isso mesmo, né? Então foi um combate, aí foi igual Elias lá, com os 450 profetas de Baal. Lembra na Bíblia? De Elias, que desafiou. Depois eles declararam, não há Deus como o nosso Deus, né? O Senhor é o único Deus, né? Foi um desafio que teve, tá? Terceiro, um pré-requisito aí, lembrar que a libertação tanto pode ser instantânea, como pode ser o quê? Um processo, gente. Tá certo? Deus pode libertar a pessoa na mesma hora que você ora. É uma libertação instantânea. Mas, de modo geral, a libertação é sempre um processo. A maioria das vezes é um processo. Porque os demônios saem, né, e às vezes podem sair todos de uma vez, às vezes nem saem todos de uma vez, tem que fazer mais de uma ministração, né? E quando os demônios saem, né, a pessoa tem que passar por um processo de cura interior das emoções, porque os demônios atormentaram a vida daquela pessoa durante muito tempo, e isso comprometeu a parte dela do emocional, e ela tem que ser curada emocionalmente. Então é um processo que nós vamos falar aqui agora, de acompanhamento, de aconselhamento, de discipulado com a pessoa. Então isso demanda tempo. Então libertação, na sua grande maioria das vezes, é um processo. Eu já acompanhei casos de 2 anos de pessoas. Eu acompanhando durante 2 anos, manifestando, às vezes, um período longo, 9 meses de manifestação, até ser totalmente liberto, até os demônios todos saírem. E a gente ali na batalha. Às vezes a pessoa dava brecha, os demônios voltavam, tinha que ministrar de novo. Não é fácil não. E você ali com a pessoa, ensinando, mostrando, discipulando, ministrando a palavra, para ela se fortalecer. Né? Às vezes as pessoas com problemas emocionais, igual eu falei aqui, de carência. Às vezes os demônios afastaram aquela pessoa da família. Então tem que ter uma reestruturação familiar. E a gente tem que ajudar, que às vezes um endemoniado não tem nem o que comer. Porque o demônio arrebentou com a vida dele. Não tem trabalho, tá certo? Não tem apoio, às vezes, da família, e a igreja vai ter que dar um suporte. Então é um processo que tem que ter muito amor, muita dedicação, muita entrega para ajudar aquela pessoa a se reerguer. E isso pode demandar tempo de ministração da palavra. Tá? Então tudo isso são pré-requisitos, gente. Saiba que é preciso nascer de novo, é preciso que a pessoa queira ser liberta, e é preciso que a pessoa entenda que a libertação dela pode ser um processo. Pode não ser instantâneo. E às vezes a pessoa, quando chega para a libertação, ela fala, pastor, eu vou ficar bem amanhã? Eu falei, não sei, se vai ser tudo resolvido hoje. Porque ela já quer que resolva logo. Ela está endemoniada. Ela quer que saia tudo logo, que resolva logo a vida dela. Eu falei, você vai entrar num processo. Ah, meu Deus, será que eu vou aguentar? Deus vai te ajudar, você não vai estar sozinha. Né? O Senhor está com você para te ajudar. Você não entregou sua vida para Jesus? Ah, eu entreguei. Então deixa Deus fazer a obra na sua vida. Não fique preocupado com o tempo, porque agora Deus é Senhor da sua história. E Né? às vezes a pessoa resolve não voltar, né? Porque Sim. eu atendi um processo de libertação, que Deus mostrou muito assim que é complicado. Né? Não se sujeita ao processo. Exatamente. Não quer se sujeitar ao processo. Então tem muita gente que quer coisa instantânea. A gente vive uma sociedade do imediatismo, né? Tudo tem que ser para ontem. Para ontem. Né? Eu vou ter que esperar? Não tem paciência para esperar. Tem muita gente que não tem paciência.
Mas, amados, Deus trabalha através de processos. Tenha paciência, espere o tempo de Deus na sua vida. Não é? Não tome decisões precipitadas, não, na verdade, seja uma pessoa que é inconsequente, não é? Mas aguarde o tempo de Deus na sua vida, porque Ele está trabalhando, é assim que Ele trabalha com a gente, é um processo, não é? Bom, tendo em vista esses pré-requisitos, vamos entrar agora no procedimento da libertação, não é? Primeira coisa importante, tomar conhecimento, né? Primeiro, item 1, analisar as causas do endemoniamento e resolvê-las com sinceridade, compromisso e muito amor. Então você tem que primeiro analisar como é que aqueles demônios entraram naquela pessoa. Né? Nós falamos aqui que existem várias maneiras. Então eu preciso tomar conhecimento do histórico do caso. Houve envolvimento com o espiritismo, ocultismo, o poder do nascimento, manipulação da mente, nova era, alcoolismo, droga, sexo ilícito. Como é que esse demônio entrou ali? Então esse é o primeiro ponto que a gente vai avaliar. Como foi a entrada desses demônios. Segundo, tomar conhecimento do histórico familiar. A família dele frequentou centro, não frequentou centro, houve consagração familiar, né? Então tudo isso nós temos que saber. Terceiro, tomar conhecimento dos traumas. Existiram alguns traumas na vida dessa pessoa que permitiu que esses demônios entrassem? Às vezes ela foi abusada sexualmente, a gente não sabe. Às vezes ela praticou um aborto, às vezes a família dela é uma família extremamente complicada que afetou e desestruturou o emocional dela. Então, amados, é o primeiro ponto que nós temos que analisar, é exatamente esse, é o histórico do caso. O que é que realmente aconteceu na vida dessa pessoa. Então, se você quer ajudá-la, procure primeiro saber da história dela, do histórico daquela pessoa. Não é? E isso é fundamental. Segundo, fazer uma lista dos compromissos que a pessoa teve. Então, é a oração de renúncia que a pessoa vai ter que fazer. Então, saiba, faça um levantamento. Quais foram os envolvimentos que essa pessoa teve? Se ela realmente frequentou ocultismo, espiritismo, idolatria, entidades recebidas, homenageadas, trabalhos que foram feitos de feitiçarias realizados, pecados, traumas, maldições de família. Então é necessário que a lista seja feita com cuidado e que cada compromisso com as trevas seja quebrado. Os espíritos envolvidos devem ser renunciados, amarrados e expulsos. As maldições precisam ser quebradas para que haja libertação. Amém? Então é isso aí, você tem que fazer esse levantamento. Então a pessoa vai fazer a oração de renúncia. Eu rejeito, em nome de Jesus, a minha ida ao centro, os pactos que eu fiz, eu declaro agora anulado, em nome de Jesus, todos os trabalhos que eu fiz nas matas, nas encruzilhadas, os passos que eu tomei. Então a pessoa tem que declarar com os lábios dela que ela renuncia, que ela rejeita esses compromissos que ela teve no passado, se ela quiser a libertação. Agora, um detalhe importante. Às vezes, quando a pessoa ela começa a falar, os demônios travam a boca dela. Pode haver caso de manifestação. Tá? E não permite que a pessoa ore. Mas você tem que insistir. Porque a pessoa tem autoridade para rejeitar em nome de Jesus. O diabo não pode tirar o livre-arbítrio da pessoa. Tá? Então, vai ministrando fogo no diabo e pede para ele soltar a boca dela. Solta a boca dela em nome de Jesus. Ela vai falar. E ele tem que obedecer. E a pessoa ela vai chegar até o final para falar, para renunciar. Por quê? Porque isso quebra a legalidade da ação dos demônios na vida da pessoa. Tá certo? Porque o diabo entrou através daquela porta. E quando ele vê que quebrou aquilo, ele perde a sua força na vida da pessoa. Ele não tem mais como manter ali, porque foi quebrado em nome de Jesus. Tá? Então é importantíssimo fazer essa oração de renúncia. Depois que você fez o levantamento, né, do histórico da pessoa, você vai então pedir à pessoa que faça essa oração, renunciando todos esses comprometimentos que ela teve com as obras das trevas, quebrando tudo em nome de Jesus. Tá? Vamos lá, o tempo urge, né? Terceiro, confessar todos os pecados conhecidos com vistas ao arrependimento e purificação. Além da abertura, brecha para a invasão dos demônios, os pecados se transformam em meios para alimentá-los e fortalecê-los. Então a pessoa tem que abrir o coração, não adianta. Ela tem que falar dos pecados que ela cometeu, das brechas que ela deu, para que essas brechas sejam tampadas, para que seja cancelado em nome de Jesus. Então, geralmente, quem ajuda essas pessoas a se libertarem, tem que ter, na verdade,
a capacidade de guardar segredos. Você não pode contar para as pessoas sobre a vida daquela que está sendo ali orientada para a libertação. Eu já vi casos de pessoas, de grupos, que a pessoa contou um pecado e aquele negócio vazou e a pessoa nunca mais voltou para a igreja. Tá certo? Então isso é muito sério. Tem que ter realmente um sigilo. Quem trabalha com libertação tem que ter sigilo. Não pode, na verdade, compartilhar com ninguém o que a pessoa compartilhou com um grupo de libertação ou com você, que vai estar no processo ali para ajudá-la a se libertar. Tá? Então é muito importante isso. Que a gente... Exato, É uma situação mais delicada, porque é criança, né? Então a gente tem que ter todo um tato, todo um cuidado, né? Muito especial, mas isso não impede vocês de falar, olha, nós não acreditamos nisso e tal. Os santos são importantes, mas eles não precisam ser adorados, venerados, mas eles têm uma história, né? A grande parte dos santos tiveram boas histórias, a questão não é essa, né? A questão é que, na verdade, não são dignos de adoração, né? Não são dignos de que sejam cultos prestados a ele, né? Exatamente. Então, devagarzinho, você vai orando, vai pedindo direção do Espírito Santo, e Deus vai dar para você condições de poder falar alguma coisa, de vez em quando, dar um toque, né? E fazê-lo refletir, já que ele é inteligente, né? Então, faz com que ele reflita sobre aquela situação, né? Exatamente, que a intenção dele é o confronto, né? Exatamente, né? Mas vocês têm se saído bem, pelo que você está falando aí, é devagar, com muito amor, com muito carinho e falando devagarzinho. Uma hora Deus vai fazer a obra, que é Deus que desperta. Só para vocês terem ideia, foi bom você falar sobre isso, a sua experiência do catolicismo, né? Nós temos a nossa célula lá em casa, e Deus está fazendo uma obra linda lá na nossa célula, no nosso grupo lá. Nós temos já hoje, no mesmo prédio lá, nós temos 3 células funcionando, em 3 apartamentos de pessoas que já se converteram, né? E eu lembro que uma dessas pessoas que se converteu, vou contar a história rápida, porque, na verdade, é um pouco longa a história, mas uma dessas famílias que se converteu, eles eram muito católicos, né? E a esposa desse senhor, ele é um advogado, ela se converteu. Ela teve o meu menino convidou o filho dela para ir para a igreja. Eles jogavam bola lá no condomínio e aí acabou, ele foi para a igreja. O Lucas foi primeiro. E chegou na igreja, ele gostou da igreja dos pais, depois foram para olhar o que era aquilo, né? Família muito católica, tá, os pais para olhar o que era, né? E aí o menino gostou muito da igreja e ficou na igreja. Aí o pai foi e tal, depois saiu, não quis ficar lá. A mãe começou a frequentar, ela estava com um problema sério de saúde, só que ela não sabia, uma forte dor na cabeça, e ela só sentia bem, e a dor passava quando ela entrava na igreja. Olha que coisa. A dor ia embora. Então, isso fez com que ela não deixasse de ir para a igreja. Porque só na igreja que ela não sentia dor, né? E aí, o tempo foi passando, ela continuou a frequentar, o esposo ainda não, e de repente, depois de um domingo, que ela foi à igreja, não sentiu dor, voltou para casa, e aí a dor aumentou muito. Era um tumor no cérebro que ela tinha. Teve que submeter uma cirurgia criteriosa e tal, mas foi através dessa enfermidade que Deus levou ela para a igreja. Que a partir dali ela viu que Deus estava com ela, abençoando a vida dela e preparando a vida dela. E ela tomou uma decisão de frequentar. Isso. Não frequenta. Sim, exato. Isso. Exato. Não é fácil. Exato. E então, é parecida a experiência, né? Só que ela chegou e ela, assim, aí uma coisa interessante, ela fez a cirurgia e muitos evangélicos foram visitá-la. Aquilo comoveu o coração do esposo dela.
né? Eu também dei assistência, outros pastores deram assistência, amigo da família e tal. Então aquele falou, mas como é que pode? Esse pessoal nem conhece a gente direito, está aqui ajudando, orando, todo mundo falou que estava orando por ela. E deram muita atenção para os filhos também, que era um momento difícil, né? Aquilo ficou assim marcado na experiência dele. Então o amor, o carinho, né? Isso. Sei. Exato. Mas você pode, em outra oportunidade, pode pedir, porque geralmente eles aceitam, né? Pode orar sim, então ora em nome de Jesus, é importante isso. Aí, só para resumir a história, o esposo ainda não tinha aceito a Jesus, né? Ela começou a frequentar, se batizou, então ela se batizou, o filho se batizaram no ano passado. Faltava o esposo e o outro filho dela mais novo, né? E aí a gente continuou orando, ele começou a frequentar a célula, a nossa célula, não faltava nenhum dia a célula, e eu nunca falei para ele sobre idolatria, nunca. Só abraçando, amando, ele ouvindo a palavra lá com a gente e tudo mais, né? E eu sei que aí a esposa falava assim para mim, pastor, tem uma Nossa Senhora Aparecida lá no quarto, pastor, que ele me dá tão mal, porque eu já sou batizada, fica aquele santa lá e tal. Pastor, e se eu sem querer encostar ela cair e quebrar? O que o senhor acha? Eu falei, não, minha irmã, calma. Deus vai tocar no coração dele. Pastor, mas é sem querer, pastor. Eu fui limpar o móvel, caiu, quebrou. Não é? Ela testou várias estratégias. Falar que quebra a parede, pode ser que eu entro uma cabeçada, né? Não, é verdade, não sei brincadeira. Tentou também, fazer uma redecoração do quarto. Ela tentou fazer uma redecoração no quarto. Mas ele não deixava, né? Tinha que ter ela lá. Então ela tentou de várias maneiras, né? Mas aí eu falei com ele, não, fica calmo que Deus vai fazer a obra. Quando chegou no final do ano passado, ele me ligou, o esposo, pastor, eu queria que o senhor viesse aqui em casa, que eu queria que tirar todas as imagens aqui de casa. Todas. Gente, eu fui lá na casa dele, reuni a família, ele fez uma limpa na casa dele. Tiramos tudo. Domingo passado foi batizado ele e o filho dele. A família toda está na igreja. Uma grande bênção, não é? Então, assim, eu estou dizendo isso para que a gente possa continuar orando, pedindo sabedoria e discernimento. Não é por força nem por violência, é Deus que faz a obra. É o Espírito que convence do pecado, da justiça, do juízo. Né? Os santos tiveram um papel importante, historicamente, culturalmente, mas eles não são dignos de adoração. Adoração só a Deus, só a Ele nós devemos prestar cultos. Paulo, ele curava muitas pessoas, alguns queriam se ajoelhar. Paulo pegava na mão das pessoas e falava, não faça isso. Tá certo? Tome, não faça isso. Não é? Então, assim, a gente, na verdade, vai vendo que Deus vai dando essa direção para as pessoas. No tempo certo, elas vão entender, né? Vão compreender. É amar, temos que amar acima de tudo. Abraçar essas pessoas, independente do que elas acreditam ou não, né? E depois o Espírito Santo vai fazer a obra em nome de Jesus. Amém? Na véspera do encontro com Deus, tem encontro, né? Deu uma cabeçada de novo. Aí minha avó falou assim pra mim, ela tá brava com você. Meu pai. Mas você sempre deu cabeçada, mas nunca deu. Né? Meu pai. Vamos lá. Quarto aí. Quebrar as maldições de linhagem familiar, identificando os pecados dos ancestrais. Então aqui você vai fazer um levantamento. Será que tem alguma maldição na família daquela pessoa? Né? Será que existe alguma ação demoníaca ali naquela família que tem que ser rejeitada, anulada, quebrada em nome de Jesus? Então tudo isso você vai orando pela pessoa e vai quebrando tudo isso. Fechar a abertura de pontos vitais na vida da pessoa. Então você tem que fechar as brechas na vida da pessoa, de pontos que são importantes. Às vezes aquela pessoa guardava mágoa no coração de alguém da família, né? De algum relacionamento. Você tem que orientar aquela pessoa a liberar perdão.
não é? Então você vai dando a orientação para as pessoas fechar as brechas. Às vezes ela fumava, ela bebia, né? Ela escrava dos vícios, então você tem que orientar para ela fechar essa porta, em nome de Jesus. Às vezes ela saía para noitada, né? Para farra, e você tem que falar para ela, olha, você não deve fazer isso. Às vezes vivia uma vida promíscua, e você tem que falar para ela, você tem que deixar esse pecado. Então aqueles pontos que são importantes na vida dela, que precisam ser retirados, quebrados e anulados, né? E cancelados, você tem que orientar a pessoa para que ela tenha um novo estilo de vida e não dê brecha mais para o diabo, tá certo? Se ela quer a libertação, ela tem que abandonar essas coisas, para que a vida dela seja resgatada, né? Sexto, limpar a casa, a vida, destruindo objetos usados no espiritismo, guias, amuletos, imagens, roupas, velas, estatuetas, patuás, etc. Às vezes a pessoa ela veio de práticas esotéricas, espíritas, de umbanda, e ela tem muita coisa dentro da casa dela, e ela tem até coisas que ela usa. Então tem que deixar e tirar tudo isso em nome de Jesus, para que não crie contato com essas entidades, tá? A pessoa deixar essas coisas, fazer uma limpeza em nome de Jesus. Sétimo, identificar e expulsar os demônios, exigir que se manifeste, identifique e saiam em nome de Jesus. Então, na hora da ministração, você vai orar, repreendendo aqueles demônios, né? Às vezes eles querem falar o nome deles e tal, você fala, vai saindo em nome de Jesus, toda a obra, né, que vocês colocaram na vida dessa pessoa, está quebrada em nome de Jesus, então batem retirada em nome de Jesus. Então, use da autoridade em nome de Jesus, né? A oração e comando, a autoridade é de Jesus. Então, é Jesus que faz a obra, você é apenas um instrumento nas mãos de Deus. Mas a autoridade Deus te deu para você quebrar essas cadeias e expulsar em nome de Jesus. Tá? Louvor, declarar aos principados e potestades quem é o nosso Deus. O louvor liberta. Então você pode também louvar. Na hora da ministração, você pode também louvar o nome do Senhor, cantar hinos, né? Enquanto você está ministrando, louve a Deus. Isso é fundamental também. Leia a palavra, porque são, na verdade, instrumentos aí de batalha. Tá? Décimo, reação dos espíritos. Eles são teimosos, manipuladores e tentam intimidar. Não lhes dê oportunidade para conversar, né? Então às vezes eles querem falar um tanto de coisa, né? Quer manipular, então você que tem que assumir o controle da administração, e não ficar ouvindo só os demônios, é você que está na autoridade, tá? A igreja que vai ensiná-los, diz lá em Efésios 3:10, eles podem confessar quem são, dar seus nomes, né? A autoridade, e dizer quais os direitos legais que possuem para entrar e perturbar uma vida. Então eles podem até falar, nós entramos aqui porque ela é que fez oferenda para a gente lá não sei aonde. Eles podem até falar isso, mas você é que vai dar o comando, é você que vai dar a direção, e só vão falar aquilo que você permitir que eles falem, e nada mais. Então isso é muito importante na ministração, porque a tendência desses demônios é querer, na verdade, manipular, eles são teimosos, tá certo? Então você rejeita em nome de Jesus, tá? Décimo aí, cura interior. Então depois desse processo tem que ter uma cura interior. Os demônios adoram ficar nas feridas e traumas, que são outro tipo de alimento que os fortalece. Para ser liberto dos demônios é preciso que as feridas sejam curadas. Isso pode ser um processo e pode levar muito tempo. A base da cura interior é o quê? A confissão, receber o perdão de Deus, perdoar o agressor e receber o amor do Pai. Apresentar diante de Deus todas as experiências traumáticas e pedir que venha curá-las, né? Então Deus tem que trazer essa cura nas emoções. Amanhã nós vamos falar só sobre isso, cura das emoções, que é importante nesse processo de libertação também da pessoa, tá? 12º aí, lugar infestado por demônio, orar na casa onde vive a pessoa endemoniada, aprender a discernir os compromissos que a casa tem com os poderes das trevas. Então, às vezes a pessoa, ela mora dentro de uma casa em que ela levou muitos objetos, foi uma casa consagrada, então você tem que ir lá orar na casa da pessoa, ministrar lá com ela, né, para que tudo aquilo que foi consagrado seja retirado daquela casa, né, para que a pessoa possa se ver livre da ação daqueles demônios, né? Então, isso também é importante nesse processo. E aí o programa intenso em nível de discipulado individual e de grupo. Fala.
Você pode expulsar de uma vez, mas às vezes é importante que ele entregue as obras dele. Exatamente. Ou a pessoa renunciar, ou qual foi a brecha que foi aberta ali e como é que ele entrou. Exatamente. Então, às vezes, Deus dá essa orientação, né? Depende muito, assim, vamos supor, você está no culto e a pessoa fica endemoniada. No culto não. Exatamente. Depende, exatamente. Agora, no processo, Sim, às vezes você vai ministrar fora do culto. No culto, gente, não se deve ministrar para endemoniar durante muito tempo em culto. Por quê? Porque tira a atenção. Você expulsa em nome de Jesus, ou então retira a pessoa do culto, leva para uma sala e lá você ministra, tá? Mas não fica, porque o diabo quer dar show, ele quer atrapalhar. Então, às vezes a pessoa fica ali e atrapalha o culto inteiro. O culto tem que continuar, entendeu? porque às vezes fazendo perder tempo fora. Mas aí no caso tem, aí o grupo tem que saber qual é o momento de tirar ou não. Né? Às vezes você tem que tirar, não tem jeito, porque o demônio ele manifestou de uma forma muito violenta, levantando banco, agredindo as pessoas, então você tem que retirá-lo dali, tá certo? Para poder fazer a ministração fora do culto. Às vezes, no culto, você pode orar e você pode até ordenar o demônio que não manifeste ali, espere o culto terminar. Já aconteceu comigo também, de ordenar ele. Em nome de Jesus, você vai ficar quietinho aí e esperar o culto terminar. E ele ficou ouvindo, esperou o culto terminar, depois nós ministramos. Entendeu? A pregação começava. Aí tirava a atenção, queria que nós saíssemos. E o caso dela foi de chamar atenção. Ali a gente já sabia claramente, né? Que a pessoa, ela quer chamar atenção. Então tem que tomar cuidado, que às vezes é uma questão de carência. Lembra que eu tenho falado aqui de carência? Então essa menina, ela era uma pessoa carente. Então ela dava lugar ao diabo, mas ela era carente, ela queria chamar atenção. Então já é outro caso diferente. Tá? No acompanhamento, você fala onde? Na hora da ministração, quando sai? Vou orientar para vocês agora, é o próximo passo aqui. Sim, nunca deve acompanhar mulher, homem acompanhar mulher. Nunca. Geralmente você tem duas pessoas, o ideal, que façam um acompanhamento. Né? Mulher com mulher, ou então uma mulher e um homem para poder estar junto. É sempre orientando nesse sentido. Caso haja manifestação, então é mais fácil. Tá? Se você puder ter pessoas do lado de fora para estar orando, também é muito importante. O ideal é que sejam duas ministrando para aquela pessoa. Isso. Nunca sozinho. Não se recomenda ficar sozinho. Claro que tem casos que você está sozinho, não tem jeito. Né? Mas se você puder se programar, você tem que se programar para ter mais gente. É sempre o ideal. Sim. Tem que, desses dois que ficarem, um tem que ter autoridade para ministrar, e o outro dá cobertura para ele. Isso, exatamente, porque às vezes confunde. Um quer falar uma coisa, outro fala outra. Não. Um já tem que determinar. Você vai ministrar, eu vou estar te dando a cobertura. Não pode, né? Mas a gente fica rindo, mas às vezes acontece isso mesmo, viu? Em muitos casos de libertação, né? De ter essa confusão e o pessoal fica lá perdido. Já aconteceu comigo. Às vezes a pessoa fica tão assim, agitada, né, que ela quer ministrar também. Já aconteceu comigo. Eu estou ali ministrando, mas ela fica tão agitada. Sai. Eu falei, calma, minha irmã, deixa que eu estou aqui na ministração, nós vamos orientar. Porque a pessoa fica tão assim, né, preocupada, que ela quer gritar mais alto. Tem gente que quer gritar, achando que pelo grito o demônio vai sair. Não é pelo grito. Já aconteceu, por exemplo, de uma vez que eu estava ministrando, que um irmão suspendeu o endemoniado por aqui, ó, isso na parede, assim, levantou ele. Ou você sai dele, eu te arrebento. Eu falei, meu filho, não é ele, é o demônio. Exato. Ele encostou assim o rapaz na parede, levantou e queria bater no rapaz. Eu falei, não é ele, é o demônio. Você sai dele, eu quebro ele. Não é assim, né?
Não é? Então isso pode acontecer, já, eu estou falando que já aconteceu comigo, as pessoas elas às vezes ficam descontroladas, elas ficam assustadas e começam a gritar, começam, né, a fazer barulho, achando que vai resolver o problema, ou parte para a violência. Cuidado, não, mas e às vezes o demônio, ou a pessoa endemoniada, ela pode te agredir, dar um tapa na sua cara, e você não pode perder a calma, não é ela, tá certo? Ela está endemoniada, ou te dá um chute, você está me dando chute, eu vou dar um chute também, peraí, não é assim, não é? Então você não pode perder a sua postura, você tem que saber que você não está lutando contra aquela pessoa, ela está endemoniada, tá certo? Porque senão você pode, né, perder as estribeiras lá e fazer coisas, né, que não deveria fazer, maltratando a pessoa, tá? Mas não é a pessoa, são os demônios, né? Tá? Bom, vamos lá nessa parte final, para a gente encerrar, o nosso tempo já está aí vencendo, tem 2 minutos para chegar aqui até o final. Não é? Então, um programa intenso em nível de discipulado individual e de grupo, para aquelas pessoas que estão no processo de libertação. Primeiro, a nível pessoal, temos que ter paciência e longanimidade para assumir um compromisso de investir tempo orientando nas questões básicas da vida cristã. Então, a pessoa que vem para a igreja e ela passou por um processo de libertação, ela tem que ter um acompanhamento em discipulado com os temas básicos da fé cristã, para ela entender a palavra. Não adianta, ela tem que entender a palavra para que ela possa começar a lutar também contra os demônios. Porque ela está num processo de libertação, os demônios que saíram, eles vão querer voltar, e se a pessoa não estiver estruturada na palavra, ela não vai resistir. Tá? Então tem que ter todo um acompanhamento, dando os princípios do Evangelho, o senhorio de Cristo, direitos e privilégios de um filho, o plano de Deus para o homem como um todo, caráter, o fruto do Espírito, então a ética sexual bíblica, o entendimento apropriado do poder, a batalha espiritual, igreja, comunidade terapêutica. Então você prepara um curso de discipulado com coisas básicas da fé cristã para ela, porque a pessoa veio do mundo endemoniada, entrou na igreja, não sabe de nada. Ela tem que ter uma orientação e um discipulado a nível pessoal. A nível de grupo, comunhão na vida da igreja local, com um grupo que cerque a pessoa com cuidados pessoais e esteja disposto a desenvolver a luta espiritual de acompanhamento. Então, ela tem que ter na igreja uma comunhão muito grande, pessoas que vão se achegar a ela, que vão dar cobertura para ela, que ela pode contar também na igreja, tá? Aconselhamento deve ser feito por uma equipe de irmãos, deve-se evitar fazê-lo a sós, é o que nós já falamos aqui, né? Então tem que ter um grupo de pessoas. Agora vem a pior parte que eu acho, é depois da libertação. Aí é que a coisa é mais difícil. E às vezes as pessoas se preocupam com a libertação e não com o pós-libertação. Mas o trabalho mais difícil é o pós-libertação. Nesse nível pessoal, então, assim, se a pessoa já é da igreja, porque não dá para você. Sim. Você aconselha então também que faça? Ela participe desse processo também? Como? Não entendi. Tipo esse curso discipular. Ah, sim. Mesmo que ela seja da igreja. Mesmo. Ela passa no Sim, sim. O ideal é que passe por isso. Né? É fundamental. Por mais que seja, mas se ela caiu endemoniada, ficou endemoniada, ela tem que rever tudo que ela já aprendeu. Exatamente. Isso, ela tem que consolidar coisas que ela não tinha consolidado antes. Exatamente, tem. Com certeza. Houve problema aí de conhecimento da palavra, de entendimento, que ela não conseguiu obedecer. Então ela tem que passar por esse processo, tá? Então, depois da libertação, primeiro ponto, não existe. Aí você pode dar uma atenção especial a essas áreas, pode falar sobre tudo e dar uma atenção especial a essas áreas, né, para que ela possa, na verdade, saber trabalhar melhor essas questões. Mas tem que ter um discipulado, tem que ter estudo bíblico, né, a gente tem que gastar tempo. Gente, na nossa igreja lá, só para vocês terem ideia, eu recebo as pessoas para se tornarem membro da igreja lá, no Butantã, e eu demoro muito com elas, eu dou curso direto lá, para que elas possam realmente estar conscientes da fé que elas vão realmente servir a Deus.
Mesmo que ela venha até de outra igreja, elas passam comigo por um processo de discipular. Todo domingo, às 5 horas da tarde, eu tenho lá estudo com elas. Geralmente, são recebidas como membro depois de 4 meses de estudo comigo. Tá certo? Então, assim, eu gasto muito tempo com elas, na preparação da palavra, tirando as dúvidas, elas conhecendo até a igreja metodista também, sabendo o que é a igreja metodista, então estão conscientes de que vocês querem servir a Deus aqui. Então, tudo isso, porque senão a pessoa ela entra para a fé cristã, mas não tem fundamento nenhum. Qualquer probleminha que surge, ela está saindo da igreja. Tá certo? Então, não, a vida cristã não é assim, tem que gastar tempo. Na verdade, não é gastar, é investir tempo para que essas pessoas sejam bem preparadas na palavra de Deus. Raízes, né? Raízes, isso é importante. Bom, vamos lá. Né? Segundo, necessidade de acompanhamento, discipulado, grupo de apoio, pessoas a quem prestar contas, orar uns pelos outros. Então, ela tem que prestar contas, né? A pessoa, por exemplo, você, às vezes tem costume a pessoa de ir sempre para as baladas, beber. Como é que é? Você bebeu essa semana? Ah, eu não bebi não. Ah, então tá bom. Ah, bebi um pouquinho. Então, a pessoa tem que ser acompanhada. Você fumou essa semana? Ela tinha prática de muitos vícios. E ela tem que falar o que aconteceu durante a semana. Se fez, se não fez, se guardou a mágoa, se não guardou, para que ela possa ser recuperada nessas áreas. Então, precisa ter esse acompanhamento. São brechas que o diabo vai fazer, vai querer entrar e causar dano. Terceiro, vida de oração. Além de cultivar uma vida de oração individual, é recomendável participar de pequenos grupos de oração e intercessão. Então, essa pessoa deve participar de grupos de oração e intercessão. Estudar constantemente a palavra, ter um programa de leitura para ela. Você vai ler a Bíblia comigo, vamos ler o Evangelho de João, né, livros mais fáceis, Salmos, né, então, Provérbios, Eclesiastes. Então, tem que dar para ela responsabilidade. Você vai ler a Bíblia essa semana. Ela tem que ter um programa de leitura bíblica, tá? Prática de louvor e adoração, coloque para ela ouvir músicas evangélicas, prepara um CD para ela louvar a Deus durante aquela semana, né, aquele mês. Então você sempre prepara coisas novas para ela, para que ela possa realmente estar aí com a mente renovada, né? Permanecer cheio do Espírito Santo, então exercitando os dons e ministérios na obra de Deus. Então a pessoa tem que buscar a presença do Espírito Santo de Deus, se encher do Espírito Santo de Deus. Os demônios saíram, mas ela tem que encher de Deus agora. Então busque a presença do Espírito Santo de Deus. Praticar constantemente a autolibertação. Ela mesma pode ministrar sobre a vida dela. Ela pode colocar a mão na cabeça dela e pode ministrar em nome de Jesus. Toda opressão, toda tristeza, toda angústia, sai da minha vida em nome de Jesus. Você tem que dar autonomia para a pessoa e não criar uma pessoa dependente só da sua oração. Tá certo? Tem muitos aí que querem criar dependentes. Não, você tem que trabalhar para que essa pessoa ela possa caminhar para a sua libertação, para a sua independência espiritual. Tá? Isso é muito importante. Ensine ela a ministrar, fala com ela, você tem autoridade, você é de Jesus. Se os demônios aparecerem durante a noite, na hora que você for dormir, repreende em nome de Jesus. Porque Deus deu autoridade para você. Invista ela, empodere ela dessa autoridade que Deus deu a ela. Tá? Buscar a santidade na motivação da vida no ministério. Então ela tem que procurar viver uma vida santa. Ela tem que ser orientada a isso. Olha, você agora é de Deus, sua vida é de Deus, então você não pode mais viver uma vida, né, mundana, uma vida fazendo a vontade da carne. Você tem agora que estar separada para Deus, porque a sua vida é de Deus, né? Então isso tem que ser, temos que orientar as pessoas para que ela possa permanecer firme, tá? Então vocês estão vendo aí, o trabalho é longo, tem muita coisa para ser feita, né? Em termos de acompanhamento, de a gente poder estar junto com essa pessoa até que ela possa realmente ser plenamente liberta, né? Totalmente restaurada, para a glória do nome do Senhor. Amém? Amém. Amém.